Oi, oi! Vamos lá, continuar o nosso assunto, pessoal. Foco, determinação, tá? Não se deixem abalar, não se deixem ficar cansados, tá? Vamos ter foco, tá? Vamos ter foco que tudo vai passar. Continuando o nosso assunto, a gente vai entrar agora no sistema respiratório. Tá? Então, a gente vai ver as alterações fisiopatológicas do sistema respiratório do paciente idoso, da pessoa idosa. Então, pessoal, o sistema respiratório é o sistema que parece ser o mais capacitado a compensar alterações funcionais do envelhecimento. Tá? Então, de todos os sistemas, o respiratório, ele é assim o que consegue estar compensando e estar se adaptando às alterações funcionais do envelhecimento. Em geral, idosos saudáveis, não tabagistas, eles vão mostrar muito pouco declínio na função respiratória. Então, um idoso que manteve toda a sua vida saudável, não fumou, praticou exercícios e tal, eles vão, assim, mostrar muito pouco declínio dessa função respiratória. Então, esse sistema respiratório, ele não vai passar por um processo que ele venha se denegrir. As alterações relacionadas com a idade, elas são sutis e são graduais, sendo os idosos saudáveis capazes de compensar essas alterações. Então, assim, não vai ter nada demais que possa vir a gerar um grande problema aí para o idoso. A eficiência respiratória diminuída, bem como as forças inspiratórias e expiratórias diminuídas, pode acontecer como consequência da calcificação e enfraquecimento dos músculos da parede torácica, tá, pessoal? Então, assim, ele pode ter um esforço maior para inspirar e expirar, não por causa da degradação do sistema respiratório, mas sim do sistema músculo-esquelético, certo? As condições de estresse, como a doença, podem aumentar a demanda por oxigênio e afetar a função global de outros sistemas. Então, não é próprio do sistema respiratório, certo? Mas algumas doenças elas podem estar demandando mais oxigênio do que o nosso sistema respiratório possa estar ali sendo capaz de ofertar. Então, pode ter algum problema relacionado a isso. No mais, não. As doenças respiratórias, elas vão se manifestar de forma mais sutil nos idosos do que nos adultos jovens e não seguem necessariamente o padrão típico de tosse, calafrios, febre, tá? Eles podem apresentar alguns sintomas diferentes do que nós, pessoas mais jovens, adultos jovens, não apresentamos. Geralmente, quando a gente tem alguma afecção do sistema respiratório, a gente já vem com tosse, calafrio, febre, dor de garganta, tá? Coriza. E nos idosos, pode se apresentar de forma diferente. Eles geralmente apresentam cefaleia, fraqueza, letargia, certo? Anorexia, desidratação e alterações do estado mental. Ou seja, não tem nada a ver com o que a gente está acostumado em adultos jovens. Tá? Então, a gente vê um paciente com esses sintomas, a gente pode estar sim suspeitando de alguma afecção respiratória. Tá? Não necessariamente ele vai tossir, ele vai apresentar secreção, ele vai ter coriza, tá? Então, são sintomas diferentes do que a gente está acostumado a ver e nós precisamos ter esse olhar clínico treinado. O tabagismo é o fator de risco mais significativo para as doenças respiratórias, portanto, é importante promover a saúde e focar na cessação do tabagismo. Pneumonia e gripe constituem a quinta principal causa de morte em idosos e educar os idosos a se vacinarem, tá? Tem a pneumocócica e a influenza, é uma importante intervenção da enfermagem.
tá, pessoal? Então, a gente participar ativamente de campanhas para vacinação de gripe, tá? Vai ser aí uma estratégia de saúde. Então, quais são as alterações que a gente vai ter no sistema respiratório? Aumento no volume pulmonar residual, diminuição na força muscular, certo? E resistência também, diminuição da resistência e capacidade vital, troca gasosa e capacidade de difusão diminuída e eficiência da tosse diminuída. O que é que a gente pode achar no nosso paciente? Fadiga e falta de ar, tá? Com atividade sustentada, ou seja, manter uma atividade durante muito tempo. Excursão respiratória e expansão do tórax e pulmão diminuídas, né, com menos expiração efetiva. Por quê? Por causa da calcificação dos músculos da parede torácica. E dificuldade também de estar expectorando secreções. Ele não vai conseguir expectorar essas secreções de forma efetiva. Então, a gente, como profissionais, tá, o que é que nós podemos estar aí educando esses idosos? A gente estimular esse idoso a estar se exercitando regularmente, evitar o fumo, ingerir líquidos, que é bastante difícil idosos fazer ingesta hídrica de forma satisfatória, né, os 2 litros de água por dia, receber a vacina anual contra a gripe e a pneumocócica com 65 anos e evitar a exposição às infecções do trato respiratório superior. Tá? Então, são estratégias que nós podemos estar utilizando. Bem, pessoal, no sistema tegumentar, as funções da pele vão incluir o quê? Proteção, regulação da temperatura, sensibilidade e excreção. E com o envelhecimento vão ocorrer algumas alterações que vão afetar a função e a aparência da pele, tá? A aparência, principalmente, ela vai sendo modificada com o passar do tempo. A derme, ela vai se tornar mais fina. E as fibras elásticas, elas vão ser reduzidas em número. E o colágeno vai se tornar mais rígido. Então, pessoal, a nossa pele, tá? Ela vai se tornar cada vez mais fininha. Por isso que a gente tem um cuidado maior, principalmente em idosos com problemas de mobilidade, que estão acamados, estão no leito, tá? Para fazer o quê? Troca de decúbito, porque essa pele fina, ela pode vir a se romper e aí causar uma úlcera, tá? Por pressão, uma úlcera de decúbito. A elasticidade também vai diminuir, tá? Vocês podem, não sei se já conseguiram observar, mas quando a gente puxa a nossa pele, ela retorna super rápido. É como se fosse um elástico novo. A gente puxa e ele volta super rápido. A pele de um idoso, quando a gente puxa essa pele, ela vai descer lentamente. Por quê? A elasticidade vai estar diminuída. As fibras elásticas vão estar diminuídas. Certo, pessoal? Então, o tecido adiposo subcutâneo, ele vai diminuir, principalmente nos membros, tá? Então, é corriqueiro a gente observar pernas e braços mais finos. Com a proporção que ele vai diminuir os membros, ele vai aumentar, tá? De forma gradual em outras regiões. A barriga para os homens, ela tende a aumentar e a gordura dos membros diminuir, então ele fica com os braços e pernas mais finas e com o abdômen, né, a barriga maior. E nas mulheres, geralmente, fica ali aquela região do quadril mais aumentada, certo? Levando a um aumento gradual na gordura corporal nas pessoas idosas. A diminuição de capilares vai provocar uma perda da maleabilidade, o enrugamento e a flacidez da pele. Tá? Então, a gente vai perder o quê? Capilares ali que vão estar irrigando essa nossa pele. Tá? Então, ela vai ficar menos maleável, vai se tornar enrugada, tá? Vai acontecendo o enrugamento e a pele ela vai ficando também mais flácida porque a gente também perde tecido adiposo. Então, esse rostinho que vai estar preenchido por tecido adiposo, ele vai se tornar
flácido, porque essa gordura ela vai cessando, ela vai diminuindo e ele vai se tornar flácido. A pele ela vai se tornar mais seca. Deixa eu voltar aqui. A pele ela vai se tornar mais seca e também suscetível a queimaduras, lesões e infecções. Portanto, cuidado redobrado com nossa pele. A pigmentação dos pelos ela pode modificar-se e ocorrer a calvície, né? Os fatores genéticos influenciam fortemente essas alterações, tá? Principalmente a calvície. Se você é homem, né, vê avô, seu pai, calvos com calvície, carecas, certo? Então você é um forte candidato a sofrer esse tipo de alteração com o passar do tempo. Então, pessoal, quais são as alterações que a gente pode encontrar? Alterações no sistema adiposo, certo? A gente vai perdendo gordura, tônus muscular, certo? Vai ficando mais enfraquecido, redução da proteção contra traumas e exposição solar e extremos de temperaturas, tá? A gente vai ficando, a gente não vai conseguir estar aí se protegendo de forma adequada. E secreção de óleos naturais e sudorese diminuídas. Portanto, pessoal, é importante a gente hidratar a pele do idoso. O que é que a gente vai achar? Pele seca, enrugada e fina. Queixos de lesões, manchas na pele por extravasamento de sangue e queimadura solar. Queixas de intolerância ao calor e a estrutura óssea ela vai ser mais proeminente, certo? Porque ele vai estar perdendo tecido adiposo, tá? Então, os ossos eles vão ficar mais aparentes. E aí, as estratégias, né? Nossas estratégias como profissionais de saúde, a gente vai fazer o quê? A gente vai pedir para que esse idoso ele se exponha ao sol, um sol cedo da manhã ou fim de tarde, tá? Não é um sol de meio-dia, principalmente onde a gente reside, tá? 10 a 15 minutinhos, 7 horas da manhã, 6h30 ou 4h30 da tarde, para estar estimulando a vitamina D, tá? Porque ela vai se tornando mais escassa. Vestir-se adequadamente, tá? A temperatura. Então, se está frio, vamos estar aí se vestindo adequadamente. Calor também. Lubrificar a pele com loções que contenham óleo vegetal ou petrolato em sua composição, tá, pessoal? Principalmente óleo vegetal. Então, ele é maravilhoso para estar hidratando a pele desse idoso, que vai se tornar mais fininha, mais seca, tá? Então, o óleo ele vai entrar lá para hidratar e vai ser ótimo, né, para estar lubrificando essa pele, principalmente se ele for vegetal, tá? O óleo vegetal é importantíssimo porque menos compostos químicos vai existir na composição daquele óleo. Entrando agora para o sistema reprodutor e geniturinário, a gente vai ter aqui algumas alterações. Nos homens, pessoal, nos homens, o testículo ele vai se tornar menos firme, tá? Mas homens até os 90 anos, eles vão produzir espermatozoides viáveis. Então, é comum, né? Capaz de um idoso de 90 anos ter um filho, tá? Então, ele vai produzir espermatozoides viáveis porque essa produção de espermatozoide ela é feita de forma diária. Porém, o testículo dele vai se tornar menos firme. Então, você vai ver ele vai cair, certo? Ele vai ficar um pouco mais flácido. A produção de testosterona vai começar a diminuir também. A libido vai estar diminuída e a disfunção erétil podem se desenvolver, mas não são associadas a fatores de risco, tá? Como doenças. Geralmente elas são associadas, a fatores de risco, como doença cardiovascular, distúrbios neurológicos, diabetes, doença respiratória, dor, medicamentos vasodilatadores, antihipertensivos e antidepressivos, tá? Já nas mulheres, a gente vai ter uma produção ovariana de hormônios,
sendo cessada com a menopausa. Então, chegou a menopausa, essa produção de hormônios ela vai cessar e aí vai ser necessário algumas vezes estar fazendo o que, pessoal? Reposição hormonal, tá? Ao estreitamento da parede vaginal, juntamente com encurtamento e perda da elasticidade da vagina, certo? Então, a relação, o ato sexual para as idosas, ele vai se tornar mais dolorosa. Vai diminuir a quantidade das secreções também vaginais, resultando no ressecamento vaginal, prurido e acidez diminuída. Então, ó, essa vagina vai ficar mais estreita, vai ser mais encurtada e vai perder uma elasticidade. Secreção também vai cessar, resultando no ressecamento, então vai ficar mais ressecado, ela vai sentir mais prurido, coceira na região íntima e a acidez diminuída também, ficando mais suscetível a infecções urinárias do trato inferior, tá? As mulheres. Justamente por causa dessas mudanças. O útero e os ovários, eles vão atrofiar, por quê, pessoal? Não está mais produzindo hormônio, né? Então, o ovário que tem ali é uma glândula, né? Vai estar ali produzindo hormônio. E o útero também vai perder sua capacidade de gestar. Então, ele vai atrofiar. Ele não está tendo uso, então eles se atrofiam. Ocorre também a diminuição do tônus muscular, resultando em relaxamento da vagina e do períneo, porque ela não tem mais força ali no períneo para estar sustentando. Então, vai haver ali um relaxamento da vagina e do períneo. Portanto, pessoal, exercício de Kegel, pompoarismo aí nas mulheres, desde novinhas, para ficar com o períneo fortalecido. As alterações que a gente vai achar nas mulheres: estreitamento vaginal e elasticidade e secreções vaginais diminuídas. Nos homens, testículos menos firmes e produção de espermatozoides diminuída. Alguns achados são relação sexual dolorosa para as mulheres, sangramento vaginal, prurido e irritação vaginais, e nos homens, ereção e obtenção do orgasmo retardadas. Então, ele vai passar mais tempo para conseguir tanto a ereção quanto o orgasmo. E algumas estratégias de nós, né, como profissionais, é estimular a reposição hormonal, que essas mulheres não cessem esse tratamento, acompanhamento ginecológico e urológico, e usar lubrificante também, né, nessas relações, vai tornar menos doloroso para as mulheres. No geniturinário, eu estava falando do reprodutor, certo? E no geniturinário, tá? Ele vai continuar a funcionar adequadamente nos idosos, embora vai haver uma diminuição ali de massa renal. As alterações da função renal, elas podem decorrer de uma combinação do envelhecimento, tá, com condições patológicas, como a hipertensão. Então, você está envelhecendo, sofre de hipertensão, toma diuréticos, né, isso vai aumentar uma carga renal, vai aumentar a carga renal, tá? Então, no futuro, isso pode ter ali alguma alteração na função renal. As alterações mais observadas são a taxa de filtração diminuída, função tubular diminuída e menor eficiência em reabsorver e concentrar a urina. Essas alterações aumentam a suscetibilidade às infecções do trato urinário, então ele vai ficar ali mais suscetível a sofrer com infecções urinárias, e o consumo de líquidos é uma importante intervenção de enfermagem. Então, a gente está ali estimulando o nosso paciente a fazer uma ingesta hídrica adequada, pessoal, pelo menos 2 litros de água no dia, porque a gente sabe que é bastante difícil idoso querer beber água, certo? Então, geralmente eles tomam água ali só para tomar um comprimido, né, alguma coisa assim. Então, a gente estimular esse paciente a beber água. Nos homens, a gente pode ter alterações na próstata, né, um aumento da próstata benigno. Nas mulheres, músculos relaxados, incontinência de urgência, tá?
incontinência urinária de urgência, ficou repetido aqui. Porque esses músculos, né, do períneo vão estar mais enfraquecidos, vão estar mais relaxados. Achados objetivos e subjetivos. Então, a gente pode ter ali retenção urinária, frequência urinária desregular, sensação de esvaziamento incompleto, tá? Então, assim, fez xixi, mas sentiu ali a bexiga cheia e muitas micções noturnas, principalmente se esse paciente fizer uso de diurético. Síndrome de urgência, frequência. Então, gotas de urina podem ser eliminadas com tosse, com riso e mudança de posição, isso aí no caso de uma incontinência mais severa. E aí as estratégias de saúde que a gente pode estar adequando a esses pacientes são, nos homens, limitar a ingestão hídrica à noite e não esperar longos períodos entre as micções e esvaziar completamente a bexiga. Tá? Então, fazer com que esse paciente beba mais líquido de dia que à noite e quando ele for urinar, né, urinar de forma que esvazie a bexiga toda, né? Não fique segurando a urina lá na bexiga. E as mulheres, usar roupa de fácil manipulação, ingerir líquidos adequados, evitar irritantes vesicais, pessoal, como cafeína, álcool e adoçante artificial. E fazer exercícios para a musculatura pélvica, como eu já falei, pessoal, pompoarismo, né? Os exercícios de Kegel, eles vão estar ali ajudando na musculatura do períneo, para que essa paciente ela não sofra de incontinência. Então, eu vou dar mais uma pausa por aqui, já eu volto com mais assunto, tá, pessoal? Vão lá tomar uma água, um café, alguma coisa, para se concentrar, certo? Então é isso, já eu volto. Tchau, tchau.